No final da aula passada, alguém tinha dito para mim que ainda queria tirar uma dúvida, mas eu precisei encerrar rápido. Eu queria lembrar quem era. Bruno Duarte. Você se lembra o que você ia perguntar? Bruno. Acho que o Bruno não está ouvindo. Era sobre o vídeo do Giotto. Aquele vídeo em espanhol que vocês assistiram. Fora o Bruno, ninguém mais tinha dúvida, não? Bom, deixa eu Professor, perguntar. Oi. Opa. a dúvida é sobre o vídeo ou é Do ainda Bruno, sobre a o dúvida do livro mesmo? Bruno era sobre o vídeo, Ah, tá. tá? Eu tô perguntando se alguém ficou com alguma dúvida sobre o vídeo. Mas se não, a gente vai precisar conversar sobre um monte de coisa hoje na aula. Porque as Ok. últimas 2 semanas foram atravancadas e a gente precisa desatravancar para prosseguir. Bom, quando o Vitor voltar, quando eu ver que o Vitor está novamente entre nós, aí ele me responde. Ana Beatriz está aí. Ana Marcela. Aqui. Ana Beatriz está aqui, professor. Tá. Ana Roberta. Ana Marcela. Ana Roberta. Ângela. Aqui. Brene. Aqui. Bruno. Aqui. Bruno, qual era a sua dúvida, Bruno? Eu pesquisei e tirei as dúvidas. Ah, assim que é bom, nem precisa do professor. Camila é brincadeira, Bruno. Que bom. Camila, Karina. Karina aqui. Karina. Carlos Daniel. Aqui. Cíntia. Clara. Aqui. Clara aqui. Certo. Daniele Galeno. Nossa. Falei Daniele Galeno. Ela pam, entrou. Elaine Dias Brito. Presente. Gabriel Carneiro. Gabriel Magno. Presente. Gabriel Sá. Presente. George. A Giovana Luciele. Presente. Giovana Pinho. Presente. Jadson. Presente, professor. João Freitas. Professor, eu tô aqui, George, meu microfone tava desligado. Tá. João Freitas, João Siqueira. João Siqueira aqui. Jordane. Júlia. Aqui. Juliana Queiroz. Juliana. Pessoal, o senhor chamou Jordane? Já. Já não ouvi. Tá bom, tô aqui. Juliana Guedes. Presente. Calil. Karen. Presente.
Karen. Kelly, Presente, professor. Letícia. Presente. Calil tá aqui, professor. Tá bom. Luíse, Presente. Lucas Leal, Presente. Lucas Mourão, Maicon, Presente. Marcelo, Presente. Márcio, Márcio faltou. Márcio faltou? Sim. Tá entrando. Marlon, Aqui, professor. Mayra, Presente. Patrick, Pedro, Aqui. Presente. Professor, eu saí sem querer da chamada. Ana Roberta está presente. Ana Roberta, ok. Vitor Eduardo, Vanessa, Aqui, professor. ok. Vanessa presente. Yuri, Presente, professor. tá bom. Deixa eu gravar e ver quem ficou o nome vermelho. Camila, Gabriel Carneiro, João Vitor, Lucas Mourão e Samília. Márcio tá entrando. Professor, o João Vitor tá aqui. Freitas, Professor Márcio, João? ele tá tentando entrar. Professor Siqueira. Você respondeu, João. É o outro João Vitor Freitas, Ah, ok. tá? O Márcio já deve estar na sala, o Patrick. Professor, Oi. o Lucas Mourão tá com a internet muito ruim, ele não tá conseguindo entrar. Eu entrei agora, consegui entrar aqui. Olha o Lucas aí. Lucas O Mourão. Márcio conseguiu entrar, professor. Ok. Obrigado. Ok, gente. Ok, beleza. Agora deixa eu fechar a minha pasta dos boletos. Eu estava com a pasta dos boletos aberta ainda aqui. E abri a pasta de tal 2, que é mais legal. E professor, só me tira Oi. uma dúvida. Quando eu estava fazendo Sim. a pesquisa, uma pesquisa sobre o de outro, e eu vi alguns lugares dizendo que ele era anão, é verdade? Que ele tinha a estatura baixa, e não sei o que ele tinha nanismo. Eu fiquei assim na dúvida. Se eu acreditava ou não. Rapaz, É boa. olha, eu não faço a menor ideia. Não faço a menor. Se você me perguntasse se ele era negro, se ele era árabe, eu também não ia É saber. porque ele fez a obra lá naquela capela de São Francisco, né? E ele fez uma pessoa que representava ele, que tinha baixa estatura, que era não mesmo. Foi o que o cara disse, que eu vi no... Eu sei que ele era arquiteto também, né, professor? Ele era arquiteto, pintor e Sim, escultor. tem várias obras atribuídas a ele, né? Várias obras que são atribuídas a ele, de arquitetura. Agora, eu não sei sobre ele ser não, olha. Arquitetura... Trecento. Eu sei que depois desses vídeos eu pude ver a grandeza dele, que ele era um artista fenomenal mesmo. Certeza. Bom, vocês viram que muitos autores utilizam essa convenção de chamar o século XIV de Trecento, né? Deixa eu ver quem falou comigo no chat, vou deixar o chat aberto aqui. Certo, Márcio. Já tinha colocado presente, tá?
Então, a nomenclatura ela não é só usada para o século XIV. Na realidade, é porque é o seguinte, o século XIV ele vai de 1301 até 1400, certo? E por isso Sim. ele é chamado de Trecento. Porque ele pega os anos 300. Tá? Da mesma forma, em língua portuguesa, a gente vai chamar, a gente não chama de, não é tão comum a gente chamar de 300, de 600, mas a gente fala, por exemplo, de a pintura ou a arquitetura oitocentista no Brasil, né? Setecentista, seiscentista, referindo-se a esses períodos de tempo, a esses séculos, tá? Então, quando a gente fala da arquitetura ou da pintura oitocentista no Brasil, a gente geralmente está se referindo ao século XIX. Então, é essa mesma relação. Aí, da mesma forma, a gente tem os séculos seguintes. Eu coloquei século IV. Não me deixem cometer esse erro outra vez. Agora que eu reli o que eu escrevi no chat. Século XIV, por favor. Século XIV. Tá? Século XV, vai de 1401 até 1500. Ele vai ser chamado de Quattrocento. Vocês já leram sobre isso no Nicolau Shevchenko, né? E o século XVI, que vai de 1501 até 1600, vai ser chamado de Cinquecento. Que são termos em italiano para designar esses séculos. O Trecento também é chamado por historiadores de pré-renascimento, proto-renascimento, tá? Então, dependendo do historiador, ele não vai usar essa designação de Trecento, 400, ele vai usar outras designações, outras denominações. Então, vocês vão ver alguns historiadores chamando de proto-renascimento ou pré-renascimento. A gente conhece bem esse termo pré, né? Pré-renascimento, pré-escolar, pré-adolescência, uma coisa que antecede um período, antecede uma fase, né? Agora, proto é alguma coisa que está em construção, que está em elaboração. Quando a gente fala em proto-renascimento, proto-modernismo, a gente está falando de uma fase de elaboração do Renascimento, uma fase de elaboração do movimento moderno. Tá? Então, chamar o período do Trecento de proto-renascimento é a gente justamente dizer que o Renascimento é esse período de elaboração da cultura renascentista, que é um período de caracterização ou de aprendizagem, tá, do Renascimento. Existe alguma crise, existe algum conflito entre chamar de Trecento, chamar de século XIV, ou chamar de proto-renascimento, ou chamar de pré-renascimento? Não, nenhuma crise, tá? Quando você chama de século XIV ou Trecento, você está se referindo aos anos, ao século, tá? E quando você chama de proto-renascimento ou pré-renascimento, você está se referindo à fase artística, à fase estética. Aí a diferença principal está em que você não está tratando de uma questão temporal, ou, que melhor, primeiro, na primeira situação você está tratando de uma questão temporal, e na segunda questão, na segunda situação, você está tratando de uma questão estética, tá? De uma questão de fase ou de período artístico, e não de um período temporal delimitado. Tá?
senão a gente vai estar dizendo que o proto-renascimento aconteceu entre 1301 e 1400, né? E aí, assim, até 31 de dezembro de 1400, nós estamos no proto-renascimento. Aí no dia 1º de janeiro de 1401 começa o renascimento. Não foi assim, né? A gente sabe que o que a gente chama de proto-renascimento, ele é um, como eu chamei de fermento do renascimento, fermento do humanismo. Ele é uma coisa que vem do final da Idade Média, que vem se acelerando, que vem crescendo, que vem... por isso a palavra fermento, né, que vem levedando, que vem tufando no meio cultural, no meio artístico. Esse interesse grande pela cultura antiga, pela cultura clássica, essas novas descobertas, esse novo desenvolvimento da tecnologia na pintura, no desenho, e a descoberta da tela, a transferência da pintura da parede para a tela, primeiro para a madeira, depois para a tela mesmo, tá? O início do uso do cavalete, né? Então a pintura ela se desprende da parede. Então, esse período do proto-renascimento, ele é um período de muito avanço na pintura, de um grande avanço na pintura. Ele é um período de grande avanço na escultura, de primeiras experiências na escultura, né? De aprendizado de anatomia, de aprendizado de um novo aprendizado no uso da pedra, né? Nas formas de esculpir a pedra. Quer dizer, nesse interesse crescente pela antiguidade, cresce também o interesse em saber como os antigos esculpiam a pedra, e como eles conseguiam aquelas formas tão reais ou tão ideais. E na arquitetura, apesar do Trecento ter visto um desenvolvimento muito tímido, tá? Esse desenvolvimento bastante tímido, ele está ainda muito associado ao medieval, porém existe um salto que se dá no final do Trecento para o Quattrocento, de um salto de tecnologia, tá? em que de repente parece que vira-se a chave do gótico para o classicismo, e então o renascimento na arquitetura finalmente se desprende da arquitetura medieval, né? É um período de mudança de paradigmas, quando a arte começa a se distinguir do medieval, do medievo, e se une ao pensamento humanista que está em ascensão. Alguns expoentes do período, na literatura nós temos Dante, Petrarca, Boccaccio, na arte Cimabue, Duccio, Giotto e de pintores de Pádua. Tá? No grupo de Florença, nós temos Cimabue, Duccio, Giotto. Eles desenvolvem essa chamada maneira nova, em que eles abandonam a rigidez do bizantino, exploram a mobilidade, o cromatismo e a espacialidade do gótico. Quando a gente fala que eles abandonam a rigidez do bizantino, isso não quer dizer que eles não tomam o bizantino como inspiração, né? Eles têm o bizantino como referência, eles têm o bizantino como inspiração, mas eles precisam abandonar a rigidez, a estaticidade do bizantino. Espera aí que estão batendo no meu portão, está tendo uma obra aqui em casa.
O grupo dos florentinos faz um grande esforço na busca pela realidade, desenvolve uma figuração comprometida com a impressão sensível e não com valores teológicos, filosóficos ou metafísicos. O que o Shevchenko quer dizer com isso? Que o principal esforço que o grupo de Florença faz, que é um esforço, primeiro, subjetivo, né? Que na figuração, quer dizer, na transferência da imagem imaginada, né, pretendida para a imagem pintada, eles se comprometem mais com a impressão sensível, né? Eles se comprometem mais com aquilo que eles podem sentir. Sentir tem a ver com os sentidos, né? Sentir não tem a ver com sentimento. Sentir, quando a gente fala de sensível, a gente está falando de sentidos. Então, é uma figuração comprometida com a impressão sensível. Então, aquilo que se percebe com os sentidos, com os olhos, com o tato, com o cheiro, e não com valores teológicos, filosóficos ou metafísicos. Então, eles não estão comprometidos, o grupo de Florença não está comprometido em representar a filosofia platônica, aristotélica, nem teologia nenhuma, nem valores da igreja, tá? As figuras deles expressam muita vida, muito movimento, a expressão do rosto, eles começam a desenvolver com mais acuidade, as cenas têm muito colorido e a composição deles passa a ter um efeito espacial muito importante. Aqui alguns exemplos desse grupo, tá? A Lamentação do Cristo, de Giotto. E aí é interessante a gente perceber algumas características do Giotto, que eu imagino que vocês já tenham notado, tanto pelo documentário quanto pela própria observação de vocês, quantas características da pintura dele estão ainda ligadas à pintura medieval, né? Por exemplo, a presença do halo em volta da cabeça, indicando que essas figuras são personagens santos, sagrados, né? Que é essa luz em volta da cabeça. O próprio cromatismo, a forma como as cores são lançadas na pintura ainda tem um tanto de medieval, mas o Giotto, ele já... Tem alguém falando? Sim, eu ia comentar porque aí, nesse tempo ainda, o arco que está na cabeça deles, que representa que eles são santos, ele ainda não é tridimensional ainda. Sim, ele ainda é muito simples, né? Ele depois vai ficando muito mais elaborado. Depois ele vai ficar muito parecido com uma coroa, uma aura de luz. Isso mesmo. O movimento das roupas já se faz uma experimentação em relação à movimentação das roupas. As figuras ainda são bastante estáticas, tá? Bastante equilibradas. A postura das figuras humanas ainda é bastante equilibrada. As temáticas religiosas não são abandonadas por completo, tá? Existe uma preferência pelas temáticas não religiosas, mas as temáticas religiosas elas não são abandonadas. Eu comentei isso desde aquela aula sobre humanismo, né? E vocês podem continuar observando isso agora. É interessante a gente começar a observar o quanto os pintores, desde agora do Renascimento, eles começam a esquematizar o espaço da tela e dividi-lo
entre cheios e vazios. Então, a gente começa a perceber linhas imaginárias na tela, a tela da pintura, né? É possível perceber linhas imaginárias, né? Linhas horizontais ou linhas diagonais, triangulares, em que a gente percebe um cheio, uma área cheia de imagens, em contraponto a uma área vazia de imagens, que nesse caso aqui é o céu, uma área quase sem cor, ou uma área que está mais preenchida com cores frias. É uma área também que traz imagens mais distantes. Essa é uma outra experimentação que os renascentistas estão desenvolvendo nesse período, que o Giotto é um dos precursores, que é o desenvolvimento da tridimensionalidade, tá? Então o Giotto ele está experimentando, ele está testando aí o esfumato, que é aquela técnica de esfumaçar o fundo. Ele está testando as técnicas de perspectiva utilizando ponto de fuga. Então, os desenhistas e pintores desse tempo já percebem que as imagens mais distantes são vistas com uma dimensão menor, só que eles ainda não dominam por completo, e vocês vão ver em algumas pinturas que esse domínio não é completo, tá? E vamos adiante. É legal ir percebendo isso, como é que isso vai aparecendo nas pinturas. Uma outra representação do Giotto. Professor? Tá? Oi. O senhor tocou na técnica do esfumato, mas essa técnica não foi o Leonardo que inventou? Fiquei confuso agora. Olha, que eu saiba, ela já vinha sendo desenvolvida. Não tinha sido Leonardo da Vinci, não. Leonardo da Vinci está lá para o maneirismo. Pois é, porque eu li em algum lugar, foi no vídeo que eu vi no YouTube, que a mulher dizia que foi o Leonardo que tinha inventado essa técnica. Eu pensava que ele só tinha aprimorado a técnica. Eu acho, inclusive, que foi o grupo de Pádua. Eu acho que ele só aprimorou. Acho que ele só aprimorou. O livro do Tchevchenko comenta isso. Tá? Mas o Leonardo da Vinci, o Rafael, os outros autores, os outros pintores da Alta Renascença, eles já aprendem as técnicas de representação da anatomia, da perspectiva e de tridimensionalidade como um todo, e levam essas técnicas ao extremo. Tanto é que o período deles vai ser chamado de Alta Renascença. Eles estão entre o que se chama de Alta Renascença e o que se chama de maneirismo. Tá? Eles já levam a arte a um desenvolvimento tão pleno, tão absurdo, que eles vão desenvolver uma arte bastante própria, bastante pessoal, com características bastante pessoais e um pouco até distorcidas do classicismo puro. Tá? Então, o esfumato é com certeza mais antigo do que a Alta Renascença, porque pintores antes dele já desenvolviam. Tá? Agora eu não vou pesquisar agora para te tirar essa dúvida, Bruno. Tá bom? Outras obras do Giotto mostrando o quanto ele já desenvolvia as pesquisas dele sobre a expressão do rosto, né, sobre
o movimento das vestes, o caimento das vestes, né? Por isso é que ele é chamado, por isso é que ele está no limiar entre a pintura medieval e a pintura renascentista, e ele é tanto chamado de pintor medieval quanto de precursor do Renascimento. Aqui um exemplo de pintura dele sobre madeira, né? É um conjunto. Essas pinturas muito descascadas, a maioria delas são afrescos, viu? O afresco é pintura feita sobre alvenaria, sobre parede. Professor? Oi. Giotto, ele usava tinta óleo ou têmpera? O senhor sabe me dizer? Rapaz, se eu fosse professor de artes visuais, eu ia saber todas essas dúvidas com detalhes, tirar de vocês. Mas eu também não sei. É porque a têmpera tinta óleo só chega depois, né? Aí o período que... Tanto é que até Botticelli chegou a usar a têmpera no Nascimento de Vênus. Mas foi muito pra frente que os pintores começaram a usar a tinta óleo. Legal. Então deve ser têmpera, né? Pelo que você está dizendo. A têmpera, na verdade, se eu não me engano, o ovo com pigmento. A gema, se eu não me engano. Sim. Aqui aparece uma temática profana. Esse aqui, até onde eu sei, é um dos quadros da Viagem de Dante, na Divina Comédia, né? Olha aqui, assim são os afrescos. E muito da arquitetura do Trecento é nessa proporção, tá? Ela já foge ao gótico porque abandona as formas ogivais, abandona as grandes rosáceas, abandona aqueles grandes vitrais, e na busca pelas formas clássicas, começa a remeter os edifícios ao arco de meio ponto, que é o arco pleno, né? O arco baseado no círculo e não na ogiva, tá? E toda uma decoração que tem inspiração na cultura clássica e não no que se desenvolveu nos últimos 1000 anos na própria cultura medieval. Deixa eu tentar. A definição é muito ruim para vocês perceberem. Mas deu para ver um pouquinho melhor? Dá, eu acho que aparece essa pintura no vídeo também que o senhor passou. Isso, aparece sim. Uma outra característica das pinturas desse período é uma certa desproporção entre... Peraí. Interessante, não sabia que se eu diminuísse o zoom da janela do Meet, eu conseguia ver mais pessoas. Mesmo com a apresentação e o chat abertos. Uma certa desproporção entre os personagens que são principais
e os personagens que são de importância secundária ou terciária na história, né? Então aqui a gente tem uma imagem de Nossa Senhora com Jesus ao colo. Ela tem uma expressão que eu acho que ele pretendia que fosse bastante serena, mas que, se você for ver, é exatamente a mesma expressão dos anjos. Exatamente a mesma expressão dos anjos. A única expressão diferente é a expressão de Jesus. Só que os anjos, eles são menores do que Nossa Senhora. Eles são menores proporcionalmente. Eles têm todas as partes do corpo na mesma proporção, só que são menores, tipo um hobbit. Tá? Só não sei se tem o pé grande, mas eu acho que não. Tá? Então é desde a cabeça é menorzinha, o corpo, as mãos, é tudo menor. E vocês veem que eles não são menores como Jesus, porque Jesus tem a cabeça menor, né? Os anjos, eles são... Jesus tem a proporção de uma criança, né? Tem proporção de um menino. Os anjos não, eles são um adulto em outra proporção. O que isso quer dizer? São personagens menos importantes nessa pintura. Quem são os personagens importantes? Maria e Jesus. Tá? E Maria está sentada com Jesus sobre um trono em madeira. Por que é um trono em madeira? Porque é um material típico desse período, né? E é um trono tridimensional. Por que Giotto faz questão de representar um trono tridimensional? Porque ele quer mostrar que ele é capaz de representar um trono tridimensional, né? Então, a expressão da tridimensionalidade na pintura, seja em objetos esculturais, como esse trono, seja em objetos arquitetônicos, como apareceu numa pintura ainda agora, como vai aparecer em outras aqui para frente, é muito importante. É importante para a gente, porque serve de registro. Eu falando de outro, é Cimabue. Tá? Serve para a gente de registro e serve para a gente também e serve também para o pintor, porque ele está ali fazendo a experimentação dele de tridimensionalidade. Aqui mais uma pintura do Cimabue, que na realidade é esse é um mosaico, tá? É um mosaico feito a exemplo dos mosaicos bizantinos, inclusive com algumas características medievais. Cimabue também. Mostrando um estudo de anatomia do Cristo. Tá? Aqui ele deixa bem claro o quanto ele conhece de anatomia. Olhando aos nossos olhos de século XXI, ele pode ter muito a crescer. Olhando com os olhos de quem já conhece Leonardo da Vinci, né? A gente diz, puxa vida, isso é Renascimento? Né? A gente precisa olhar e dizer, sim, é proto-renascimento, né? Eles estão desenvolvendo a arte renascentista e eles estão numa fase importantíssima pela qual o Renascimento tem que passar, que é o aprendizado,
da anatomia humana, por exemplo. E se eles não desenvolvem essa fase, os pintores e desenhistas e gravuristas da próxima fase não teriam chegado onde chegaram. Timagui mais uma vez. Mais uma pintura dele, provavelmente um afresco que perdeu o seu cromatismo original, as cores originais. Restou a luz. Agora parece que estão batendo outra vez. Vamos lá.
Então, aqui as mesmas questões que eu chamei a atenção na obra do Duccio, sobre proporcionalidade, sobre o halo em volta da cabeça, o trono aqui já esculpido em pedra, né? Também tridimensional, o caimento das roupas, a impressão arquitetônica tridimensional, e todas as mesmas características que a gente tem chamado a atenção, né? Acho que aqui eu posso avançar um pouquinho. Isso aqui esta sequência faz parte deste conjunto, ó, de Duccio. Olha como o elemento arquitetônico é fundamental numa cena como essa aqui, tá? E interessante que os pintores do Trecento antecipam o que vai ser edificado na arquitetura do Quattrocento, tá? Ainda não existem espaços como esse pintado pelo Duccio no Trecento, tá? Então, os pintores do Trecento, eles estão tendo contato direto com a literatura antiga, com as temáticas da literatura, das artes antigas, e eles estão trazendo imediatamente para a pintura essa temática, esses ideais, e eles trazem como inspiração para a arquitetura elementos arquitetônicos como esse representado pelo Duccio. As cenas religiosas não deixam de aparecer, né? Aqui ao mesmo tempo a representação da pesca milagrosa e do momento em que Pedro anda sobre as águas. No núcleo de Siena, a gente tem Simone Martini, os irmãos Lorenzetti, Gaddi, Daddi, Aretino. Eles se esforçam por aperfeiçoar as técnicas de aprofundamento do espaço, em contraposição ao espaço muito estreito ainda e limitado de Giotto. Inserem a paisagem, tanto do espaço natural quanto dos campos e da cidade. Então aqui uma pintura de Pietro Lorenzetti. Aqui também, olha como eles avançam em termos de arquitetura, né, de representação da arquitetura, representação urbana. Vocês veem como o Pietro Lorenzetti ele representa aqui uma cena como se fosse uma cena da Via Crucis, né? Acontecendo numa cidade medieval, ou seja, a gente vê aqui que é uma cidade edificada sobre uma colina, então uma cidade medieval, com ruas provavelmente tortuosas, porque as casas, a gente percebe que não tem um alinhamento na construção das casas nessa colina, mas apesar de ter características medievais aqui na construção da fortificação da cidade, já começam a aparecer também características clássicas em algumas edificações. Tá? Mas, basicamente, ele representa aqui uma cidade no limiar do período medieval para o período renascentista. Outra pintura de Ambrolio, o irmão do Pietro Lorenzetti, representando também
personagem profano. Outra expressão do Lorenzetti. Muitos edifícios ainda com aquelas ameias medievais, né? Esse topo do edifício recortado era muito usado nos castelos medievais para proteção, usado para arqueria pelos lanceiros. É chamado de ameias. Aparece em muitas casas aqui, ao mesmo tempo em que já aparecem muitos edifícios com janelas de meio ponto, né? O que me traz a impressão de que é uma tendência pela arquitetura do classicismo. No Trecento, apesar das inovações, ainda se mantém uma atitude muito cândida, muito pura em relação à religiosidade e à natureza. Os artistas eram artesãos, ou vamos dizer assim, socialmente eram tratados como artesãos, e a pintura não gozava ou não recebia socialmente tanto status quanto a literatura. Esse quadro vai mudar completamente no período seguinte, que é o Quattrocento. A gente continua falando sobre isso na próxima aula. Qual que você amou, Marlon? Foi o demôniozinho com o dente para cima? Foi essa. Ah, por que eu imaginei que tinha sido essa? Não sei. Que é engraçada. Sim. Gente, como é que foi a tarefa? Como é que foi a feitura da tarefa da resenha de vocês? Compartilhem comigo. E eu quero só assustar a gente, né, professor? Que eu sei, porque o senhor pediu só para a gente assistir os vídeos. Foi interessante, professor. A leitura do livro também, sobre a pintura. Professor, sobre o livro, o senhor pode me esclarecer uma coisa que eu achava que eu tinha entendido uma coisa e depois teve outro sentido também. Por exemplo, em uma parte do livro, da resenha, dizia que os pintores renascentistas eles foram divididos em 2 movimentos. E aí, dá a entender que o primeiro movimento se chama conservador ou progressista. Ou eu entendi errado, o primeiro movimento se chama conservador e o segundo é progressista. Marlon, ficou meio realmente, pelo texto também não entendi direito, não. Eu coloquei esses 2 movimentos aí também. Eu li, reli, e para mim era conservador e progressista, eram duas, tipo, ele falava, era só... Mas ele fala... Não sei se eu interpretei errado. Ô, choro bonito. Olha só. Certo, Calil. Olha só. Nunca que vocês ouvirem falar que existe um grupo conservador, ele vai ser o mesmo grupo progressista. Tá? Se existe um grupo que se distingue dos outros por ser um grupo mais conservador, sempre que existe um grupo que se distingue por ser mais conservador, vai haver outro grupo que se distingue por ser mais progressista. Tá? Então, professor, eu vi que lá numa parte do texto dizia que então, eles eram conhecidos, que eles eram conhecidos, chamados por conservadores. Aí eu falei, será que é só o progressista é a mesma coisa que conservador? Mas não fica claro no texto essa segunda corrente. A segunda corrente que eu entendi foi lá mais para frente, que alguns artistas eles já mudaram a tonalidade da cor, a questão da volumetria. Eu entendi isso.
Não, o que eu entendi é porque logo quando ele começa a falar das duas correntes, ele fala que os progressistas, eles queriam fazer algo totalmente novo. Já quando ele fala do conservador, era que eles ainda tinham uma dificuldade de romper totalmente com os antigos movimentos. E aí eu falei, não pode ser o mesmo, porque tá divergindo aí. Aí ia ser contraditório, aí não sei. Foi o que eu pensei, né? Uhum. Então, acho que a gente ia ter que pegar o texto agora para matar essas dúvidas de vocês. Só que a gente não vai conseguir matar o texto no tempo que a gente tem. Ei, professor, pois é. Aí o que eu entendi assim, Jordane, tá? Eu tô falando. Eu sei. Então, aí ficava assim no texto, falava que o foco é o humano na obra toda, né? Apesar de ter uma tendência que foram pinturas que tinham a natureza, né? Que tinham, por exemplo, outros tipos de pintura, mas o que vai prevalecer é a questão antropocêntrica, né? Que é o homem e tal. Uhum. Sim, o fato do tema ser humano e ser antropocêntrico é a mesma coisa. Eu não vou ficar procurando agora no texto. Massácio. Ei, professor, sabe o que o senhor poderia fazer? O Brunelleschi da pintura. O senhor poderia fazer Jordan. os tópicos lá, para ver se a gente respondeu certo. Os tópicos. Eu preencher? É isso? Não, para o senhor comentar, pelo menos até terminar a nossa aula, né, que já vai terminar, e aí comentar pelo menos daqueles tópicos lá para ver se a gente acertou. Mas o que eu queria fazer até o final da aula é o seguinte: a gente começou a planejar a nossa avaliação daqui para o final do curso e a gente não retomou isso. E eu queria fechar com vocês o que a gente precisa, o que a gente, onde que a gente parou e o que a gente precisa planejar de novo, retomar, tá? Na minha viagem, começo do mês para cá, da minha viagem do começo do mês para cá, eu realmente me atrapalhei entre fazer a mudança do meu espaço de Belém para cá de novo, e aí veio o feriado, aí veio a coordenação, não sei se vocês estão sabendo que eu estou assumindo a vice-coordenação e o Oscarito ainda está saindo de licença de saúde, então eu estou assumindo a coordenação, na verdade, do curso. Então, tá vindo tudo isso junto. Junto com isso, ainda estou devendo as notas do semestre passado. Eu vou ter que fechar tudo ao mesmo tempo para conseguir dar conta do que vem para frente. Mas eu quero fechar a aula de hoje deixando bem claro o que vocês precisam desenvolver daqui para o final do curso. O que a gente chegou a conversar sobre avaliação para poder a gente fechar? Ou a gente não conversou? Me digam. O falou sobre um livro com desenhos, se eu não me engano. Não vamos mais fazer. Se a gente ia fazer isso, não dá para fazer mais. Certo. Tá? A gente já tem um mês de curso, né? Sim, aí falou também da questão da prova, né? Se iria ser uma prova ou se a gente iria fazer esse caderno. Aí vocês queriam prova, né? Aí depois, na verdade, eu, depois de sabendo do caderno, já preferia a prova. Aí eu não sei, né? Depende do pessoal. Primeiro a gente não queria prova e depois a gente quis diante das outras opções, né? Aí a gente acabou não decidindo. Certo.
Mas se com o a minha, senhor com a minha turma puder... com a minha turma de tal 2, com a minha turma de tal 2, tal 4, desculpa, tal 4, eu estou fechando a avaliação da seguinte forma: eles estão formando trios, nós vamos trabalhar leituras, então a gente vai fechar uma agenda de apresentação de leituras, não são seminários, tá? Não é assim, preparar um PowerPoint, fazer a apresentação do seminário, não. Quero que os alunos leiam texto, os trios, né, ou duplas, leiam texto e façam a apresentação do texto, tragam a leitura do texto para a turma, a sua interpretação, façam a explanação do texto, a gente vai comentar o texto juntos e trazer tudo que o texto tiver para a gente, de novo, e a dupla também, ou trio, vai escrever um pequeno artigo sobre aquele tema, sobre o tema daquela leitura, para me entregar no final do período. E aí a avaliação do período vai ser isso, porque vai ter uma apresentação oral e vai ter um texto escrito. Gente, é sério que vocês preferem prova? Tem tanta gente querendo prova. Assim, professor, pessoalmente eu preferi o caderno, né? Mas como a maioria quer prova. Pois é, tem um detalhe que coloca a gente numa dificuldade muito grande de trabalhar o caderno, que é a distância, que é o remoto, sabe? Eu lembro de ter falado sobre caderno com vocês, mas eu não lembro como é que a gente ia viabilizar isso, de verdade. Vocês iam ficar digitalizando e me mandando, e a gente ia ter orientação, a gente ia ter encontros? Será que eu tinha pensado em a gente fazer encontros presenciais? O senhor até, na última vez que a gente discutiu isso, pelo que eu me lembro, o senhor falou que a gente ia digitalizar e mandar para o senhor. Eu não tinha falado sobre encontros. Olha, eu não me lembro de livro, não. Foi a primeira ideia que a turma tirou logo de tempo, que eu me lembro foi isso. Não entendi, Bruno. Ele falou sobre a ideia, ele falou, tipo, toda a ideia depois que a gente fez a votação só. Mas quando o senhor estava apresentando, o senhor falou que, tipo, se fosse fazer o caderno, a gente teria que digitalizar e enviar para o senhor. Professor, se fosse prova, ia ser como no semestre passado? A prova no final do semestre? Não, se for prova não vai ser só uma. Se a avaliação for prova, eu vou precisar fazer 2. Tá. E a leitura dos textos seria tipo um texto por semana e no final um texto por semana com debate e no final a gente entregaria um artigo, seria isso? Sim, seria. Um texto ou 2 por semana, porque quase que eu derrubo meu mouse aqui agora. Vocês são 40, mais de 40 alunos. Só hoje na aula tem 40 presentes. Tinha, pelo menos, na chamada. Peraí. De 40 presentes, digamos que a gente fosse fazer... Se fosse fazer trios, a gente ia formar pelo menos 13 trios. Né? Então, com 13 textos, ia ser legal a gente trabalhar aí ao longo de 7 aulas isso. Sabe? 7, 8 aulas. Porque ia ter temas mais longos, outros temas que ia dar para trabalhar 2 temas por aula, e assim por diante. Eu acho que a possibilidade de trabalhar a leitura era bem mais tranquila. Vocês não estão querendo escrever?
Sim, se a Professor, gente for trabalhar trio, seria um artigo por trio. Sim. eu acho que a turma vai preferir as duas provas mesmo. Olha, eu tô embasbacado com vocês. Talvez por ser menos trabalhoso, eu acho. Vocês estão com muito trabalho, com muitas disciplinas práticas? Sim, A gente professor, tem a gente gente aqui tem bastante fazendo trabalho. Certo. Tá bom, então eu vou pensar bem como é que vão ser essas duas provas. Eu acho que eu já havia lançado no CGA 2 datas possíveis de prova. Que eu acho que foi na disciplina de vocês que eu lancei. Bora ver isso agora. Não sei se alguém chegou a ver. Sim. Olha só, eu coloquei primeira avaliação dia 25/11, daqui a uma semana, e a primeira dia 27 de janeiro. Daqui a uma semana não tem como, mas daqui a 2 semanas tem. No máximo dia 9 de dezembro. 3 semanas. Por quê? Porque a nossa primeira avaliação, ela tem que ser sobre humanismo e renascimento. Humanismo, renascimento, no máximo até maneirismo, tá? Eu posso chegar a fazer 3 provas para poder avaliar bem, sem deixar conteúdo demais para cada prova, tá? É... É. Então, essa temática, humanismo, renascimento, até o Cinquecento, que é o maneirismo, isso já dá o conteúdo para uma prova. Aí depois a gente vai falar sobre barroco, iluminismo, a gente tem conteúdo para mais uma prova. Aí a gente vai falar sobre Brasil. Eu acho que dá outra prova. Acho melhor fazer 3 provas. Se for para ser prova, é melhor ser 3. Senão vai ficar muito conteúdo, talvez na segunda prova. E a primeira prova eu não vou querer misturar Renascimento com Barroco. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu preciso de mais 2 semanas para a gente trabalhar o Renascimento. 22, 29... 22 e 25, a gente faz o 400, 29 e 22 o 500. No dia 6 a gente recupera o conteúdo, a gente faz a prova no dia 9. 9 de dezembro, Giovana. Tá? AP1, 9/12. E aí a gente pode pensar que a AP2 seja um mês depois e depois mais um mês. Um mês para cada prova, tá? Então deixa eu jogar aqui. 9 de dezembro, 6 de janeiro e 3 de fevereiro. Seis de fevereiro. Tá? Escrever o conteúdo de cada uma.
Professor, essa resenha que a falar. gente fez, ela vai valer ponto? Não, não. Desde o começo eu expliquei que essa resenha ela era reposição de conteúdo e frequência, tá? Com essa resenha vocês recuperam um conteúdo que a gente não teve aula sobre ele e vocês recuperam a frequência daquele dia de aula, tá bom? Até século XVI. E2. Professor, 6 de fevereiro ou outra? É. Não. Ah, não. É porque 6 de fevereiro cai num domingo. Eu li errado. Novembro, dezembro. Eu tava lendo janeiro. Era 3. Ok. Já vou enviar de novo corrigido aqui, tá? Aqui eu copiei e colei, nem percebi. P3 vai ser Brasil colonial. Vamos parar. Isso, é isso. Tá ok. Mais detalhes sobre o conteúdo vocês têm na ementa da disciplina, tá, gente? Tá conforme a ementa da disciplina. Vamos ficar por aqui hoje? Vamos. Muito obrigado. E até segunda-feira. Ok, professor, até a próxima aula. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau. Esse negócio de ter a nossa aula semanal cortada no meio é muito chato, né? Segunda e quinta. Eu tô achando muito ruim. Mas o senhor vai ser coordenador, o senhor ajeita agora. Ah, eu posso tudo agora, até parece. Tchau, gente. Tchau, professor.